Maria. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN. Eu sou a jornalista Luísa Neves e o DNA conta com a técnica do nosso amigo Marcelo Cabala e produção de Ana Júlia Miller. Na próxima hora, nós te convidamos a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação em Santa Maria e também em outras cidades aqui da região central do estado. E para falar um pouquinho mais sobre o nosso entrevistado de hoje, a gente volta para o ano de 1944. No mundo, em 1944, ocorreu o desembarque das tropas aliadas na Normandia. A data ficou conhecida como o Dia D e foi decisiva para a vitória dos aliados em plena Segunda Guerra Mundial. No Brasil, o presidente era Getúlio Vargas e o Brasil enviou tropas da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, para os campos de batalha na Itália. Em Santa Maria, ocorreu a primeira transmissão externa da rádio Imembuí e a emancipação de São Martinho da Serra também foi em 1944. Faleceram em 1944 o jornalista, escritor e político Alcides Maia e o pintor brasileiro Eliseu Visconti. Nasceram em 1944 o cantor e compositor brasileiro Chico Buarque, a atriz e cantora Zezé Mota, a atriz Irene Ravache e o dramaturgo, escritor, novelista, jornalista Aguinaldo Silva. E no dia 7 de novembro de 1944, nasceu o nosso convidado de hoje, Walter Jobim Neto. Boa tarde, doutor Walter, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar aqui na CDN de novo. E já tinha ouvido o teu programa algumas vezes e fiquei muito satisfeito de ter sido convidado. E nós que agradecemos também por ter aceito o nosso convite. Walter Jobim Neto é santamariense, e ele cresceu na Avenida Ipiranga, atual Avenida Presidente Vargas. Mudou-se para Porto Alegre, onde cursou Direito na Universidade Federal e conheceu a esposa, Berenice Jobim. O casal, eles se casaram em 1969. Eles têm 4 filhos, Ricardo, Renata, Paula e Cristina, e 8 netos. Especialista em ciências penais e metodologia do ensino do direito, dedicou grande parte da vida ao escritório de advocacia da família. Também atuou como desembargador no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, advogado de ofício da Justiça Militar Federal, professor na nossa Universidade Federal de Santa Maria e vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção desta cidade também. Recebeu diversas premiações e destaque na área jurídica, como Ordem do Mérito Militar, outorgada pelo Poder Judiciário Militar, e Ordem do Mérito do Ministério Público Militar Federal, outorgada pelo Ministério Público Militar também. Foi provedor e atualmente é vice-provedor do Hospital de Caridade Astrogildo de Azevedo, aliás, Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, ainda estamos nos acostumando com o nome, e também ele é participante do Sala de Debate às segundas-feiras, o programa aqui da Rádio CDN e da TV Diário. Exatamente. Esquecemos algo importante, doutor? Não, entre as comendas só eu tenho uma comenda muito importante, que é a comenda Oswaldo Vergara, da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul, do Brasil, sesquicional do Rio Grande do Sul, que é concedida anualmente para os advogados que a instituição entende que mereçam. É isso aí. Doutor Walter, nos conte um pouquinho da sua infância, do menino Walter Jobim Neto, desde a história do seu nome, seu contexto familiar. Vamos voltar lá nas origens, lembrar um pouquinho da Avenida Ipiranga, então. Perfeito. Até eu sou o mais velho de 3 irmãos, com 1 ano e meio de diferença entre cada um. Então, quando nasceu o Nelson, eu tinha 1 ano e meio. E moravam aqui em Santa Maria o que nós chamamos o vô Podaliro e a avó Senhorinha. Na verdade, eles eram tios
da minha mãe. Mas não, como não tiveram filhos, eles praticamente criaram a minha mãe, que era filha da Josefina, da Finoca, irmã da avó senhorinha. E eles então, em função do nenê novo na casa, terminaram me levando para a casa deles. E eu praticamente fui criado por eles, lá na Silva Jardim, até os 6 anos, quando iniciei no primeiro ano primário. Foi até uma situação engraçada, porque na verdade eu entrei em 1950 no Bilac, então Escola Normal Olavo Bilac, no Jardim da Infância. Mas as aulas eram pela manhã. E eu cheguei a frequentar lá uns 2 meses e tal, mas quando chegou o inverno, a minha avó ficou com pena de me levar para... Naquela época se andava a pé, ninguém tinha carro. E de me levar para o colégio e terminou me tirando do Jardim da Infância. O pai disse: muito bem, não há problema, mas o ano que vem ele vem aqui para casa porque vai começar o primeiro ano e aí não tem conversa. Ele vai. E de fato, em 1951, eu entrei no primeiro ano primário, também do Bilac, e voltei para a casa dos pais. Quer dizer, continuei, nunca perdi o contato com eles. Mas evidente. era pertinho, conviviam bastante. Sim. Convivíamos bastante e tal. Porque aí depois, em seguida, 1 ano e meio depois do nascimento do Nelson, veio o Elvin, que já não mais moço, que terminou falecendo aí o ano passado. Então a gente se criou ali, escadinha, com todas as tradicionais travessuras da gurizada, e brigas e brincadeiras. E naquela época não existia televisão, a nossa diversão era na rua, era jogando futebol com bola de meia, ou o pátio ali de casa da Ipiranga era muito grande, ia até a sanga que fica entre a Medianeira, chamada Sanga do Hospital, fica entre a Medianeira e a Presidente Vargas. Então a gente fazia de tudo ali, né? Juntava a gurizada da vizinhança e os colegas de colégio, fazíamos campo de futebol, depois desistíamos, fazíamos acampamento de índio e forte militar para brincar de bang-bang das... E nunca estávamos sozinhos, né? Três guris nunca estávamos sozinhos. Sempre fui arqueando com cachorro. O pai sempre gostou muito de cachorro. E então a gente sempre tinha uma tradicional festa e brincadeira com os cachorros. E o senhor era muito arteiro, doutor? Qual era o mais arteiro? Não, eu era santo. Qual era que... Não sei, era uma corrida parelha. Que tomava umas varadas de vez em quando. Todos nós aprontamos, todos nós levamos varadas. Naquela época não tinha essa história de que não se pode bater. Batia. O pai ficou reservado sempre na retaguarda. Quem fazia o choque de frente era a mãe. Mas com um regime forte, bem forte. Cobrando notas no colégio e tal. E ainda hoje, eu comentando com um colega, que hoje em dia é muito comum, quando o professor se atrita com um aluno, os pais vão ao colégio para se queixar do professor. A mãe, então, logo a gente começou já no colégio para valer, ou seja, no curso primário, ela dizia: não me venham com desculpa de aluno vagabundo. Se vocês brigarem com a professora, em princípio a professora tem razão. Não me venham com conversa. Se vier uma queixa do colégio, né? É verdade. E naquela época tinha as famosas observações no caderno. Todo aluno no Bilac tinha que levar um caderno diariamente para anotar as aulas e tal e tal. E quando aprontasse alguma, a professora pegava o caderno e fazia uma observação em tinta vermelha, e a gente tinha que trazer o caderno com a observação assinada pelos pais. Barbaridade. No dia seguinte. De maneira que era um regime interessante, um regime de disciplina e de respeito. De muito respeito. Nós entrávamos para a aula em fila, saímos para o recreio no meio do período escolar, de manhã ou de tarde,
em fila também, retornávamos em fila e saíamos do colégio em fila. Me lembro que quando a gente descia os últimos degraus da porta da frente do Bilac, aí sim, aí era aquela correria tremenda, todo mundo solto, né? Brincadeiras, situações da época. E tem alguma frase, assim, do pai, da mãe, aquelas frases que eles sempre repetiam, que ficou... Depois o senhor repetiu para os filhos? Do professor tem razão, é possível. Rodar no colégio é prova de vagabundagem, é perder um ano na vida, não se atrevam a fazer isso. E cobravam sempre o desempenho escolar, as notas e tal. Eu era péssimo em matemática, já o Nelson era bom. Então a gente ficava ali naquela disputa. Isso fomos a vida inteira, assim, né? Ele sempre, eu um ano na frente dele. Mesmo depois lá na faculdade, até eu entrei um ano antes e saí um ano antes dele. Sempre nos, digamos, um competindo com o outro, embora em séries separadas. Eu um ano na frente. Mas aquela competição de incentivar, né? Sim. Outro, não, mas sabia que o outro estava logo ali atrás. Se eu rodasse, ele ia me alcançar. Alcançar, o medo. Meu irmão também, um ano atrás de mim, eu morria de medo que ele me alcançasse. E a gente... Com esse efeito, essa disciplina, digamos assim, a mãe conseguiu fazer com que nós fizéssemos todo o curso primário, ginasial, clássico, que seria o segundo grau da época, e faculdade sem rodar. Ninguém rodou. Ninguém rodou. Tanto que eu me formei com 23 anos, o Nelson com 22, o Nelson é de abril, e eu sou de novembro, então eu já entrei eu completei 6 anos, tinha que entrar no colégio com 6 anos, mas quem nascesse, fosse completar 6 anos até julho do ano seguinte, podia entrar em março. Então o Nelson entrou em março com 5 e continuou com essa faixa etária, digamos assim. Juntávamos por causa do Pátio Grande, nós juntávamos toda a gurizada da zona ali. E eu vejo isso, especialmente nos meus netos agora, né? Não ficávamos em casa. Não tinha aula, já tinha feito os temas, que a mãe exigia também, que faça os temas. Nós saíamos dali para brincava até escurecer. Até escurecer, né? Sim, até escurecer em toda a cidade, até nós já mais graúdos, digamos assim. Uma das provas, quando chovia, nós íamos para a Sarjeta, ali da Presidente, fazer barragens, só para fazer lago, e brincadeira, todo mundo tomando banho de chuva, né? Outra diversão era sairmos fazendo a corrida que nós chamávamos de resistência, né? Corrida leve, não veloz, e aí saímos ali de frente de casa e todo mundo tinha que botar água na boca, corríamos até o Manuel Ribas, que são 2 quilômetros. Quando chegávamos lá no Manuel Ribas, todos tinham que cuspir a água para mostrar que não tinham engolido e não tinham respirado pela boca. Isso se fazia também quase sempre, em dia de chuva. Não, e se brincava na chuva, né, doutora? A gente volta assim no tempo, sem medo de raios, sem medo de poluição, e de pé no chão. E a gente, esse dia eu tava brincando que as crianças não pegam mais nada, né? Nem bicho de pé, porque não botam mais o pé no chão. Bicho de pé era uma coisa. Nós com a atividade da fazenda ainda, de vez em quando o pai ele nos levava lá pra fazenda, a gente andava a cavalo e tal. E claro, andava de pé descalço, então um bicho de pé, volta se pegava. Cachorro, pulga, tínhamos gato também em casa. Era uma... E se lidava com isso sem tanta proteção, né? Como agora, que a proteção ela é bem-vinda, mas também dá uma limitada. Mudou muito, né? Eu me lembro que depois que eu fui ficando mais velho, comecei a sair de noite, para começar no Jardim da Infância, com 5 anos, eu ia a pé, sozinho, dali da Ipiranga para o Bilac, ou da Silva Jardim para o Bilac. E depois a vida inteira, até o Maneco. Quando chegou o curso clássico, que era o 2º grau, né? Não existia em Santa Maria curso clássico, que era um curso voltado para as carreiras jurídicas e de letras e tal. Então,
no Manuel Ribas criaram o clássico misto, masculino e feminino, mas à noite, aula das 7 às 11 da noite. E eu fiz isso, tinha 15 anos, fiz todo o curso clássico, saindo a pé lá de casa e voltando para casa às 11 da noite, e nunca houve problema algum. Os Depois, inclusive, de hoje, que a gente maior, inclusive começamos a formar roda de cafezinho, e o pai estava em Porto Alegre a maior parte do tempo, porque eu era foi deputado estadual. Então eu saía do colégio, me reunia no Café Cristal com colegas, e ali ficávamos tomando cafezinho, conversando, salvando o mundo, resolvendo o problema do Brasil, etc. Me lembro que fizemos um debate com o João Nascimento da Silva, que era um colega, irmão do Oswaldo, sobre o divórcio. E eu era favorável ao divórcio, o João era contra. Isso aos 15 anos aí. Hã? Aos 15, 16 anos. Nesse período, nós terminamos fundando até um grupo, chamávamos de... Um clube. Clube Estudantil Excelsior. Nos reuníamos lá na casa do pai, no porão lá da última peça. Nós mesmos fizemos... Já tem uma sede. Hã? Uma sede. Fizemos uns bancos ali, então nos reuníamos todo sábado à noite. E depois organizávamos festas, reuniões dançantes na casa de um, na casa do outro, claro que com as gurias. E ali nós debatíamos tudo, inclusive esse debate sobre o júri, sobre o divórcio, nós fizemos uma sessão especial lá dentro do clube. Eu e o João Nascimento. Eu com posição favorável ao divórcio, o João contra. E tempo muito divertido. Participaram daquele clube todo. E o Tarso Genro era um pouco mais novo que nós. O irmão dele participava do clube, o Carlos Horácio, que era meu colega de aula, no Manuel Ribas. O Tarso e o Elvio, meu irmão mais moço, se candidataram a entrar para o clube. E o clube... Tinha que aceitar. Mas o clube não aceitou os dois. Não aceitou. Que eram muito guris. Esses tempos, o Tarso, quando governador, veio a Santa Maria e disse que ele tinha na lembrança, até hoje, o fato de ele não ter sido aceito no nosso clube. Doutor, ele lidar com isso agora. A vida inteira eu continuo me lembrando disso. Mas nós vamos chamar, então, um breve intervalinho comercial e já voltamos, então, com o Dr. Walter Jobim. Já está disponível o aplicativo do Grupo Diário. Nele, você escuta a rádio CDN 24 horas ao vivo e pode consumir todo o conteúdo do Diário e do BEI. Tudo em um só lugar. Baixe agora. Disponível para Android e iOS. Por que você se cuida? Para abraçar um dos grandes amores da sua vida? Para mostrar que o tempo não apaga o seu talento? Para tocar o paraíso? É o que nós da Unimed fazemos. Cuidamos do bem mais precioso, que é a sua saúde. E a gente ama fazer isso. Cuidar bem de ti, todos os dias. Há 50 anos. Há 3 décadas, morar ou investir em um Urbanis é sinônimo de segurança para a família, de viver em harmonia com a natureza e de garantir o melhor negócio da vida. São mais de 1.500 lotes incorporados e de 1 milhão de metros quadrados urbanizados. Isso significa solidez, compromisso e profissionalismo. Acesse urbanis.com.br e garanta a tranquilidade de viver em um lugar todo seu. Urbanis Empreendimentos. Quem tem, vive bem. Na hora de comercializar a sua safra, conte com a confiança e a credibilidade da Cotricel. 7 unidades para recebimento de grãos, recebimento de arroz e soja em São Cepé, Restinga Seca, Formigueiro, São Pedro do Sul e Vila Nova do Sul. E de soja em São Gabriel e São Vicente do Sul. Deposite sua safra com segurança. Deposite na Cotricel. Seja assinante do Diário, receba as edições impressas na comodidade de sua casa. Modalidades e planos especiais que se adaptam a você. Ligue 3213-7272 e fale com a nossa central de atendimento. Diário, cada vez mais perto de você.
outono está aí e a Super Colchões sempre tem ofertas imperdíveis. Não espere o inverno para deixar seu lar aconchegante. Visite nossa loja e aproveite descontos de 20% à vista ou em 4 vezes e também pagamento em até 12 vezes no valor a prazo. Outono Super Colchões, uma escolha inteligente. Riachuelo, esquina Tuiuti. Fone 3221 8035. DNA. Estamos de volta com DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Luísa Neves e sigo ao lado do nosso entrevistado de hoje, Walter Jobim Neto. Doutor Walter, nós temos um quadro aqui no programa que é o diagnóstico. Nesse quadro nós recebemos, não vem aqui um médico para ver como é que está a sua pressão, a sua saúde, mas são outros especialistas em Walter Jobim. O senhor já sabe como funciona. Existem especialistas em Walter Jobim? Dizem que são, que né? eu saiba, só minha mulher. Dizem que são. Então nós vamos ouvir aqui 3 depoimentos. Walter Jobim Neto. Walter Jobim Neto. Oi, Walter. A gente se conheceu faz muito tempo aí, rapaz. Lá pelos idos de 1979, por aí, né? Tivemos um embate profundo lá, tivemos uma luta tremenda por uma vaga, né? Ganhamos os dois, depois trabalhamos juntos. Fomos em frente, você me ajudou aqui em Santa Maria quando eu cheguei, né? E essa amizade se aprofundou bastante, passou de você para os irmãos, para os filhos. Hoje eu sou amigo dessa família linda aí toda, gosto muito de vocês, né? Nós tivemos oportunidade de trabalhar juntos, eu conheci, tive a oportunidade de ver a qualidade do seu trabalho. Há pouco tive a oportunidade de homenagear um ente querido seu, muito querido. Graças a Deus, acho que a família gostou bastante. Tá bom? É uma honra enorme ser seu amigo, ser seu parceiro. Grande abraço. Bom dia, meu amigo, Dr. Walter Jobim Neto. É com muita alegria, honra e satisfação estar falando contigo agora. Lembro muito do nosso passado, quando tu estudavas particular na casa da minha mãe e eu estudava particular com a senhora Nami, na tua casa, junto com os outros irmãos. Lembro quando a gente brincava de mocinho e bandido, era um tempo muito bom, muito, muito legal. Te devo muito também pela ajuda que me deste em um julgamento de um acidente de trânsito. É uma pena que nas atividades profissionais intensas tem nos afastado da nossa convivência na vida adulta, apesar de te encontrar frequentemente no Hospital de Caridade, eu na minha área e tu na administração do hospital. Acho que essa homenagem é perfeita para um homem de teu porte físico e moral. Parabéns, meu grande amigo Walter Jobim. Um abraço. Walter, meu amigo, quanto tempo, como andam as coisas por aí? Por aqui tudo bem. Uma saudade muito grande daquele churrasco na fazenda Itamainó, da paeja embaixo da árvore e daqueles caminhonetaços na praia de Atlântida. Muita saudade daquele tempo. Um abraço, meu amigo, e não esquece de mandar os documentos do imposto de renda. Não, essa eu achei ótimo. De quem são essas vozes? Bom, primeiro é inconfundível, porque sotaque, até hoje ele não perdeu o sotaque carioca, é o Celso Celidônio, meu grande amigo, que foi meu conhecido lá em Brasília, quando ambos fizemos o concurso para advogado de ofício da Justiça Militar, passamos, eu vim para Santa Maria, aliás, tinha feito concurso e só assumiria se tivesse condições de assumir Santa Maria, e o Celso veio para Bagé. 2 anos depois, o Celso fez concurso para juiz da Auditoria Militar e veio para Santa Maria. Aí nos encontramos, eu tive oportunidade, já estava aqui, tive oportunidade de apoiá-lo na chegada, instalação, essa história toda.
O terceiro falou no imposto de renda é meu genro. Sim. É o Alexandre. Falando na paeja debaixo das árvores. Já cobrou imposto de renda, né? Eu pensei, mas será que eu tiro? Casualmente eu paguei hoje de manhã. Eu entreguei para ele toda a papelada. Resolvido, Alexandre. Falta pagar ainda. E, aliás, ele está de aniversário hoje, o Alexandre Prates da Silva. Parabéns, Alexandre. Receba o nosso parabéns abraço. para ele e vou lá comer um estrogonofe na casa dele agora de noite. Mas, agora, a voz do meio... Do Juarez? Era conhecido, ele evidentemente conviveu conosco ali. Eu fui aluno da mãe dele, aluno particular da mãe dele. Eu não estou conseguindo ainda identificá-lo. Juarez. O Juarez? Sim, Juarez Lopes. Isso. Muito bem, Juarez é médico, claro, exatamente. Nos encontramos lá. Inclusive teve uma oportunidade em que, para representar a dureza da cobrança que nós tínhamos em casa, na segunda série do ginásio, eu fiquei em segunda época, em matemática e em trabalhos manuais. Me lembro até hoje porque o exame final, para o exame de trabalhos manuais, a gente tinha que sorteava o ponto um dia antes para poder levar o material. E a professora, o meu ponto sorteado foi fazer em gesso uma forma de algum vegetal. Eu levei um ovo cozido. Vegetal meio diferente. Pois é. Fiz a metade da forma e o ovo grudou e não saiu. Eu quebrei, comi o ovo e entreguei a metade. Aí eu fiquei em segunda época. E na ocasião, meu pai organizou então uma viagem para a praia e foi com a mãe, com os meus dois irmãos, e me deixou, fiquei hospedado na casa dos pais do Juarez, do coronel Hermito Lopes Sobrinho, e a Neuza, que era professora, tinha sido minha professora particular, para ficar em Santa Maria no calorão e estudando. Então, morei lá durante todo o mês de janeiro até fazer o vestibular. Até fazer a segunda época. Sim. E a dona Neuza, convivi bastante com o Juarez é um pouco mais moço que eu. E sempre nos acompanhamos assim na vida, não temos assim maior frequência diária, mas já andei consultando ele também. E é um grande amigo, digamos assim. E a escolha da profissão, doutor? Escolha do direito? Bom, ali foi mais ou menos natural, porque meu pai é advogado, meu avô já era advogado, tinha aberto escritório aqui. Então eu me criei vendo, inclusive, o movimento de clientes lá em casa, porque o escritório do pai sempre foi na casa, na residência, uma peça da frente ali. Então a gente via, chegava cliente, batia a porta, a gente atendia e tal. E eu me inclinei desde o início por isso, uma certa facilidade verbal e desinibição para falar em público. E naquela época só se considerava bom advogado aquele que fosse bom de júri, porque o júri era a vitrine, digamos, do trabalho do advogado. A gente podia ser uma nulidade em matéria de direito civil, direito comercial, mas tinha que ser bom no júri. Então, terminei optando pelo direito. Fui fazer vestibular em Porto Alegre. Primeiro porque o curso de direito tinha recém começado, estava eu acho que na segunda turma ainda. Não tinha formado ninguém ainda. E pela aquela exigência que eu te falei no intervalo, do pai nos fazer viver as experiências dele. Os mesmos passos dele. E o pai também cursou direito lá na URGS, em Porto Alegre, e morando em pensão. Então, eu, em 1963, eu fui para Porto Alegre e fui morar numa pensão. Eu tinha 18 anos. Fiquei preparando o vestibular, porque o vestibular era em fevereiro na época. E o vestibular, a gente prestava vestibular para a faculdade, não era unificado. Sim. Então, o exame era feito lá no prédio da faculdade e aplicado pelos professores da faculdade. Professor de direito romano, professor de português, a exceção era o professor de inglês que aplicava o exame, que esse não era professor da faculdade. Morei uns 3 ou 4 meses
preparei o vestibular numa pensão e depois, quando fui aprovado e voltei para lá, terminei indo para outra pensão. Mas aí apareceu, 2 ou 3 meses depois, um amigo de São Gabriel que tinha um apartamento. E onde morava com ele, já estudante também, o Cláudio Segala, radialista daqui de Santa Maria, muito conhecido, que estava tirando direito na PUC. Mais velho que eu. E eu fui morar com eles. Morei com eles durante todo o ano de 63. Em 64, o Nelson passou no vestibular. E aí... Também para direito? Também para o direito, dentro da mesma profissão. Nós fomos morar num apartamento lá num prédio que estava em construção ainda, que era da família, um tio meu. E depois, em julho, o pai já possuía um apartamento lá que ele havia comprado quando foi deputado estadual. O inquilino desocupou e nós nos mudamos então para esse apartamento, que ficava estrategicamente a 1 quadra da Faculdade de Direito, ali na hoje chamada Esquina Maldita, Sarmento Leite com Oswaldo Aranha, cheia de barzinhos e tal. E ali, depois o Elvinho veio, morou lá também conosco. Morei os 5 anos nesse apartamento, mas sempre com vínculo para Santa Maria. No início, inclusive, eu vinha a cada 15 dias e tal, com não muita folga, porque a passagem de ônibus era cara e o pai fez questão de instituir o sistema de mesada. Ele nos dava uma mesada mensal e acabou. Vivam com esse dinheiro, não tem nada, toda hora tá pedindo dinheiro pra gente. E dali se tirava a passagem também. Sim, a gente tirava a passagem também. Chegava aqui, dava uma cantada, a mãe dava uma ajudazinha e tal, sempre aquele jeitinho. Aí, mais adiante no curso, eu em 65, quis trabalhar num escritório de advocacia. Lá ainda? Lá em Porto Alegre, sim, faculdade. Então eu passei a trabalhar, por recomendação do meu avô, no escritório dos Martins Costa, que era um dos maiores escritórios do estado na época. O Dr. Camilo Martins Costa foi com quem eu fiquei de secretário, datilógrafo. E durante quase toda a faculdade trabalhava lá. Então, quando a gurizada se queixa, eu tinha 20 anos, trabalhava no escritório das 8 ao meio-dia, das 2 às 6, e tinha aula na faculdade, porque eu me transferi para o curso noturno, na aula das 7 às 11 da noite. E dava conta, né? Tinha que dar conta, não tinha conversa, né? E isso também foi uma outra experiência muito boa, porque me acostumou com o ritmo de trabalho, né? No último ano, o Nelson, quando entrou, também foi trabalhar no escritório de advocacia, o Dr. Lélio Candiota de Campos, que era o nosso professor lá na URGS. E nós sempre fomos criados naquela base do dinheiro curto e responsabilidade, né? E do esforço, né? Do trabalho, do estudo. Vamos ouvir mais três depoimentos. Vários amigos meus têm a nossa família como referência e têm muitas memórias do tempo que eles frequentavam a nossa casa e seguidamente iam almoçar lá. Então, o nosso almoço era os 4 filhos, o pai e a mãe, um amigo de cada um, assim, ou sempre tinha alguém diferente, e o pai ainda trazia os estagiários do escritório para comer com a gente. Então, a nossa casa sempre foi caracterizada por ser cheia de pessoas. Isso se deve muito ao coração dele, que é um coração grande, que vai entrando, vai conhecendo as pessoas, vai colocando para dentro e vai puxando para dentro da família, de casa. Essa pessoa é o Walter. E isso marca muito a vida de outros que passam por nós, porque várias pessoas terminam nos dizendo assim: a família de vocês é uma referência para nós, eu lembro dos almoços na tua casa e tal. Atualmente as mesas na casa deles são cada vez maiores e não diminuem, porque tem filhos, netos, quem sabe daqui a pouco bisnetos, e vai ser sempre essa alegria em torno dele, por causa desse coração tão grande que ele tem. Vamos lá, o que eu posso falar do Walter? O Walter é uma pessoa sensacional. Ele tem muitos amigos,
apesar de sempre falar tudo que pensa na cara de todo mundo. Ele cultua muito família, ele é praticamente escravo dos netos. Isso porque os netos mandam, desmandam e governam a vida dele, tomam todas as decisões e nada é mais importante do que os netos. Isso é muito legal de ver. E é uma pessoa que sempre se dedicou às coisas reais da vida e não às ilusões. Uma pessoa que se doou muito para um voluntariado e, naturalmente, em nome desse voluntariado, trouxe consequências fantásticas para Santa Maria. Hoje a gente vê aí o Hospital Cides Brum, a gente vê a Policlínica Wilson Waita, a gente vê a força que o Hospital de Caridade tem, com base numa crença, então, uma crença de que nós devemos colaborar também. Então, é um homem que não veio ao mundo a passeio. Teve um sucesso profissional fantástico, passou por, desde a advocacia, a justiça militar, o Tribunal de Justiça como desembargador, como professor da Universidade Federal, e sempre foi uma pessoa inspiradora. É isso que dá para dizer dele. Então, achei mais fácil enumerar umas qualidades. Vamos lá. Presente, animado, devorador de livros, adora unir a família, espontâneo, muito, muito espontâneo, emotivo, generoso, mão aberta, ansioso, adora um localizador, gosta muito de uma festa, restaurante, qualquer coisa que envolva sair de casa, rato de academia, só que não. Enfim, essas são só umas poucas características entre tantas outras que faz dele uma pessoa do bem. Um grande abraço. Os tempos que nós jogávamos futebol, jogávamos nossas peladas num campinho ali na rua Paulo Arques, ali que a gurizada se encontrava, né? Então nós chamávamos de Rua Nova. E chegava para jogar o futebol, tinha o Nelson, né, o Mano Nelson e o Walter, chegavam, eles moravam ali na Presidente Vargas, eles vinham com a bola embaixo de braço, o Walter com a camiseta de goleiro do Grêmio e o Nelson, o seu mano do meio, vinha com a camiseta de goleiro do Inter. Né? Então, o interessante é que os dois eram goleiros, um era o Piá que dependia a camiseta do Grêmio, o time do Grêmio que ele torce até hoje, ele e o resto da família todos são gremistas, e o Nelson que é o contrário, né? É colorado. E a mais recente é o convívio, em primeiro lugar, com o seu filho Ricardo, que eu tenho assim um carinho muito especial, e pelo seu trabalho na provedoria do Hospital de Caridade. É um trabalho voluntário gigantesco, admirável, e que parabéns ao meu querido e amigo de tanta longa data. Aí. Carlinhos Costa Weber. Quem são essas pessoas? Eu vou identificar todas. Todas. A primeira a falar foi a Cristina, que é a minha segunda filha. Publicitária, tu deves conhecê-la bem. Sim. Depois veio o Ricardo, cuja voz agora está mais do que conhecida, porque é colega, é advogado, trabalhou comigo no escritório sempre, e agora atua essa empreitada de ser candidato a governador. A terceira é a Renata, que está mais presente lá em casa sempre, e que em relação à academia, só que não, é que ela e a mãe me forçaram a fazer uma academia. E eu então impus como condição, vou, tu vai comigo, o marido dela vai junto, e depois da academia, nós vamos à tardezinha, à noite, vamos jantar por aí, tomar uns chopps para compensar o esforço. O esforço da coisa. A turma toda consegui, efetivamente, eu procurei sempre trazer a família para perto. Os 4 filhos hoje me deram 8 netos. Houve, inclusive, uma situação engraçada na família, porque na família da minha mulher são 5 filhas.
E ela é a mais velha do grupo. Quando eu comecei a namorá-la, casamos. A mais moça tem 18 anos de diferença da Berenice, então casamos. Quando nasceu a Renata, a reação do meu sogro, quando a minha sogra ligou para ele, dizendo que tinha nascido, que era uma guria, dizendo, mas como? O que deu errado? Porque ele estava louco por um guri, né? E efetivamente eu terminei tendo 3 gurias e só o Ricardo. Inverso da tradição da família Jobim. Porque o meu pai são 3 irmãos, nós somos 3 lá em casa, o Nelson tem 3 filhos homens, o Elvinho tinha um filho só, e agora o Ricardo tem 3 filhos homens também. Mas nos netos, a predominância Jobim assumiu, porque dos 8, só temos uma menina, que é a Clarinha, filha da Cristina. Vai mudando, né? Vai mudando. Mas assim, hoje já tem 3 dos netos com namoradas, e que frequentam a casa da praia também. Então, aquilo que a Cristina falou da mesa, nossa mesa, a reunião mínima da família são 17 pessoas. Tem os guris do Ricardo, os pequenos, o Bento, que é o mais moço, mas já está com 4 anos, está bruta de um homem grande, possante. E está sempre lá em casa também, né? Volta a volta, o próprio Ricardo, quando tem que sair, tem que viajar, deixa os guris com a gente e tal. Os outros já são adultos. O Frederico tem 27, eu acho. Sim. É modelo profissional, está cursando administração de empresa aqui. Já esteve fora, em Milão, em Nova York, teve em Seul, teve em Bangkok, períodos de 6, 7 meses trabalhando lá. E agora está de volta a Santa Maria. O Guilherme, que depois do Federico, são filhos da Renata, já está cursando ainda a contabilidade, trabalha com o filho, com o pai, que é contador, e também já tem namorada fixa, relação... Só aumenta a família. Relação duradoura, o Frederico também. Depois vem o Arthur, que é o atleta da família. O Arthur tem 14 anos, 15, joga basquete na seleção do gaúcha de basquete sub-17 e está estudando ainda também. Depois vem o Henrique, que é filho da Cristina, que também está quase se formando já em publicidade, já está trabalhando com uma empresa de publicidade dele e do Guilherme, vamos fazer um comercialzinho aqui. E ainda a Clarinha, que também está no científico, diz que vai tirar direito, que vai ser chefe do escritório Jobim Advogados, quando se formar. E ainda os 3 guris do Ricardo, que é o Theo, grande pescador, que está com 13 anos, o Miguel, que tem 11, que também é muito interessado, e o Bento, que é o mais moço, com 4. Que é o caçula dessa turma. Temos mais áudios aí dessa turma, Marcelo. Vamos ouvir os outros áudios, então, os restantes? Quantos assim tu conseguiste? Oi, eu queria deixar um abraço pro meu grande amigo, parceiro de aventuras, de livros, de viagens, de filmes, de preferência westerns, e que sempre me salva de qualquer cilada. Do tipo, ai, socorro, fiquei sem gasolina, esse tipo de coisa. E que também adora reunir toda a galera em volta dele, sempre divertido e sempre pronto para comemorar. Um beijão, pai. Grande Walter Jobim, grandíssimo advogado, bom desembargador, excelente amigo, um grande companheiro, muito amigável, dono dos melhores churrascos da região de Santa Maria, uma excelentíssima pessoa, sempre respeitando muito os outros, sempre ajudando, mas somente melhores que seus churrascos são as pizzas de domingo à noite. O Walter é uma das pessoas que eu mais admiro no mundo inteiro. Eu tenho um carinho e amor e respeito tão grande por ele que eu acho que nunca vão existir palavras suficientes para descrever.
Ele tá comigo desde que eu me entendo por gente. E sempre que a gente tá junto, ele sempre é o mais carinhoso, o mais feliz, o mais disponível possível. Ele sempre tá lá pra todo mundo que precisa dele. Ele sempre tá leve, sempre tá despreocupado, sempre tá calmo, sempre tá feliz, sempre tá trazendo energia boa pra todos os lugares que ele tá. É uma honra eu poder dividir a minha vida com ele e saber que ele faz parte da minha vida e é tão próximo de mim. Eu sou muito grata a Deus por ter alguém assim na minha vida e eu tenho um carinho, admiração e gratidão eterna a ele por tudo que ele já fez por mim e por tudo que ele ainda faz por mim. Te amo. Boa tarde, doutor. Aqui quem vos fala é o seu neto favorito. Espero que seja o suficiente para te acertar, né? Mas, de qualquer modo, eu vim aqui agradecer mais uma vez pelo drone. Dizer que tu tá nos dando uma mão muito forte aí. E que essa semana, ainda se abrir um solzinho, nós vamos lá gravar na fazenda, tá? Valeu, muito obrigado. O neto favorito, como é que o senhor sai dessa agora, doutor? É fácil, os netos falaram. Primeiro falou a Paula, conhecida por todos nós como Poli, e que mora em Porto Alegre, com quem eu convivi intimamente, porque eu fiquei, ao tempo que estava no tribunal, durante 7 anos, eu fiquei morando lá em Porto Alegre, no apartamento dela. E aí convivemos muito, mas bastante. Falou que eu sou muito nervoso, ou muito interessado no localizador, porque ela vive com o localizador do telefone dela desligado, e eu bronqueio, especialmente quando ela vem de Porto Alegre para cá, ela vem de carro, que eu gosto de acompanhar o movimento, como é que está e tal. É muito querida, muito minha companheira de jantares. Depois veio o Henrique, que é o filho da Cristina, que é sócio do que falou depois, do homem do drone aí, do Guilherme. A Clarinha, que é a neta, é a querida, que debutou nas Dores por insistência minha. Não dei opção. Não deu opção para os pais ou para ela. Digo, não, ela vai debutar por minha conta, mas vai debutar sim. Eu gosto muito do baile debutantes, acho um cerimonial. É uma tradição bonita, né? É. Uma tradição bonita. De maneira que fico. Sim. Nós temos 5 minutos aqui ainda, doutor, porque passa rápido. Me conte, por que o senhor escolheu Santa Maria? Por que ficou aqui na sua terra? Ora, eu me formei já noivo. Aqui eu tinha o escritório do meu pai, pronto, trabalhando, funcionando, de maneira que eu entrei no escritório no dia seguinte já estava trabalhando e tal. Quer dizer, era a escolha natural, uma certa dever familiar até de suceder, já que o escritório começou em 1917 com meu avô, continuou com meu pai, depois comigo e o Nelson e tal, e agora está com o Ricardo. Os filhos do Nelson têm 2 advogados, mas estão em Brasília, e o terceiro, que é o filho do Elvinho, que é advogado também, está em Porto Alegre, o Eduardo. De maneira que Santa Maria foi uma imposição, assim. Aliás, quando eu comecei a namorar a Berenice, eu já fui dizendo para ela: vou voltar para casa. Olha, se der tudo certo, eu só tenho uma opção no caminho, é Santa Maria. E essa cidade honra a história, né, da família, né, doutor, da família Jobim. Há poucos dias eu estive lá na homenagem, lá na Justiça Militar, e eu vi assim o apreço, o carinho que Santa Maria tem por todos vocês. O Celidônio ali teve a ideia de botar o nome do meu pai no foro da Justiça Militar Federal. O pai foi juiz lá, juiz substituto, durante 12 ou 15 anos, enquanto não era impedido de advogar. Quando surgiu, houve mudança na lei, impediram a advocacia, ele então se afastou, continuou advogando. De maneira que a opção foi natural. Natural, digamos né? assim, né? Hoje é muito difícil o recém-formado encontrar um serviço, um emprego. Já tem um caminho. E o meu estava pronto. Doutor, também o desafio, né, no complexo hospitalar ali no Nostro Judas Azevedo. Ali eu entrei
porque já é tradição da família pertencer aos 40 do hospital. O pai era membro dos 40, o Nelson também era. E o meu irmão, o Elfio, também fazia parte dos 40. E eu terminei entrando. Quando saí do tribunal, me aposentei do tribunal, voltei para Santa Maria e aí estava com certo tempo livre, né? Porque a gente é acostumado a trabalhar a vida inteira, não consegue ritmo parar. pesado, não consegue parar. Entrei lá, o desafio era grande, tinha muita coisa para fazer, então eu assumi, de fato, fiquei mais de 10 anos lá, botando ordem na casa no início, comprei algumas brigas, ganhei muitas gratificações, assim, tenho grandes amigos e a satisfação de estar prestando um serviço para a cidade. Sim. Um serviço, inclusive, gratuito, que só dá incômodo, não dá prazer, mas não dá rendimento, não dá renda. Uma missão, né? A missão dele. Consegui reorganizar todas as finanças do hospital, ultimei, não fui eu que comecei a construir, mas ultimei o prédio do Alcides Brum, aliás, do Alcides Brum não, da Policlínica Wilson Aita, que já tinha sido começada pelo provedor anterior, que era o Dr. Wilson. E aí, já na minha gestão, nós começamos e concluímos o Alcides Brum. De maneira que o hospital, depois desse tempo, eu digo que o hospital gruda na gente. Eu passei o cargo de síndico, de provedor, aliás, para o Pio Trevisan, que era o meu tesoureiro durante todo o meu período de gestão. O Pio foi o tesoureiro, aí assumiu essa a gestão. provedoria. Mas temos que encerrar, doutora. Eu quero agradecer a sua participação. Lamento porque passa tão rápido e faltou tanto assunto aqui, uma hora não dá para nada. E dizer que somos, né, muito felizes com as suas participações aqui no Sala de Debate e convidá-lo para voltar um outro momento para contar outras histórias. Perfeito. Gostaria de falar do meu tempo de desembargador, tempo de tribunal, que também foram 7 anos de muito serviço e muita satisfação. Nós vamos marcar um DNA 2, na segunda parte, então. E o DNA fica por aqui e voltamos amanhã às 4 horas. Muito obrigado pela honra do convite.